Estou sentado numa cadeirinha nos anos 40, uma cadeirinha de verga. Estou vestido com um casaquinho de malha, portanto, e um outro, e por baixo um vestidinho também de malha. É tudo feito à mão, estou a reparar agora. Estou com um ar espantado. Era gordinho. A cadeirinha serviu também para os outros que vieram seguir a mim. Eu sou o terceiro menino, porque o mais novo é sempre um menino. E os meus irmãos mais velhos, quando a mãe perguntava por o mais pequenino, era onde anda o menino, se ele ainda andasse. Aqui ainda não andava, porque devo ter... ainda não tenho um ano. Ai, que bonito! Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Vitorino Salomé Vieira e nasceu no Redondo no dia 11 de junho de 1942. Havia muita música lá em casa. Os pais, os tios e os 4 irmãos, até o barbeiro, se faziam ouvir e cantar e ao mesmo tempo também cantar uns com os outros. Ouvia-se Fado de Coimbra, no Alentejo, pela voz bem timbrada do pai de Vitorino, a quem chamavam o Tomás Alcaide do Redondo, quando cantava Samaritana e outras baladas coimbrãs. O jovem parecia destinado para as belas artes, quando demandou Lisboa para aprender pintura. As noites, as tertúlias e os prazeres boémios abriram-lhe horizontes e também a sensação de uma mordaça aos seus anseios de criatividade e liberdade. Ainda nos ecos do maio de 68 em Paris, lá estava ele, ao lado de Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, Luís Cília e outros imigrados, a cantar nas ruas porque ali era proibido proibir. Em março de 1974, viveu no Coliseu em Lisboa a emoção do primeiro encontro da canção portuguesa. Em abril, abriram-se as portas do novo Portugal e Vitorino, já de volta à terra, preparava algumas canções para o seu primeiro álbum. É em 1975 que sai Semear Salsa ao Reguinho, com clássicos da música popular portuguesa como Menina Estás à Janela ou Morra Quem Não Tem Amores. Passou meio século de cantigas, 10 anos de entrega pro bono à Revolução e aos portugueses, e considera que precisamos de nos voltar a fazer ouvir. Tem uma obra que dignifica a cultura portuguesa e um lugar por mérito próprio no nosso novo cancionário. Continua a ser um homem do Sul, desse Sul mítico que cabe entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Vamos ter uma conversa de memórias luminosas à luz de uma lua extravagante. Tem mais alegria. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Olá, Vitorino. Olá, Júlio. Gostaste da tua definição? Muito bem. Estava Sabes bem? muito sobre mim. Depois Sim, são assististe- 50 e tal anos de conhecimento, não é? assististe. Sim, mas eu conheci-te já antes da televisão, onde te vi vestido com uma jardinière, Exatamente. confere, onde contracenavas com o João Lobo Antunes. Com o João Lobantunes, exatamente. Estás a ver? Já vamos falar É por da isso família que- Lobantunes. Olha, o que era o Redondo nos anos 40 e nos anos 50? O Redondo era uma vila muito deprimida, pobre, do interior, dos interiores alentejanos, uma vila de passagem. Era uma vila que tinha, para ires lá, tinhas que ir lá de propósito, porque só passava lá quem ia de Vila Viçosa para Évora, que é o burgo mais importante que fica entre a capital, que é Évora. Portanto, era uma vila que estava sempre, ao estar sempre de passagem, não tinha uma vida própria
muito interessante, mas tinha e manteve sempre uma cultura popular quase única, porque o isolamento provoca muitas vezes fenómenos culturais que são quase inexplicáveis. Se der para o mal, ficam vilas deprimidas sempre. Se der para o bem, que eu não sei qual é a natureza, qual é o anjo que nos ajuda a ser o que somos, os redondeiros, que temos um sentido de humor único. Nenhuma família, por exemplo, é conhecida pelo nome verdadeiro. Há sempre um outro nome. Qual é o outro nome? Eu, por exemplo, sou o Para-Pouco. Era como o meu tio João Vieira, que era o Para-Pouco. O meu avô era Vieira. Era o Pisa-Flores. Era o Pisa-Flores. Porquê é que ele era Pisa-Flores? O meu pai explicou-me. O teu avô, quando bebia um copinho, subia a Rua da Petica tão delicadamente que parecia que ia pisar flores. E ficou o Pisa-Flores, mas ficou mesmo. Depois era... e depois reduz-se... o nome é comprido demais para se utilizar no cotidiano. Portanto, ficou o velho Pisa. Era o velho Pisa. Olha, o teu pai era um grande cantor. Um cantor excelente. Tinha uma orivesaria, era relojoeiro, arranjava relógios, mas cantava e bem fado e baladas de Coimbra. Como é que acontece essa transição de Coimbra para Redondo? Não, isso eu vou explicar porque é um fenómeno que tem a ver com a emissora nacional, que em determinados dias da semana fazia diretos de fado de Lisboa e de fado de Coimbra. O fado de Coimbra tinha uma importância fortíssima cultural em Portugal, para já porque era de Coimbra. Coimbra era e é sempre um centro cultural único. E depois tinha a importância de ser o fado dos doutores. Um doutor de Coimbra é uma pessoa sempre especial. E tinha de tal maneira essa importância que, por exemplo, José Afonso, depois do 25 de Abril, e antes, depois já muito poucas vezes, era introduzido quando ia cantar sozinho, como baladas de Coimbra pelo doutor José Afonso. Exatamente. O doutor é um sinal muito importante para as pessoas nesses anos que tu citaste. E o teu pai tinha uma voz de tal maneira, voz de tenor, porque chamavam-lhe o Tomás Alcaide. Para quem não se lembra ou não saiba, Tomás Alcaide foi um dos grandes tenores portugueses. E do mundo. E do mundo, obviamente. O teu pai cantava, por exemplo, a Samaritana, de tal maneira que o barbeiro mandava toda a gente ficar calada só para ouvir o teu pai. Por exemplo, mas o barbeiro era nosso parente, por isso é que ele era parente. Vivia mesmo ao lado da nossa loja, ele tinha a barbearia. E ele também era muito exigente com as questões de quando o fado estava a soar na emissora nacional e no rádio que ele tinha na barbearia. A clientela tinha que estar em absoluto silêncio, senão ele, ao meter a navalha da barba, de raspar a barba no cliente, era capaz de se enervar e cortá-lo. À cautela, tudo em silêncio. Silêncio total. Ouvia-se só o roçar da navalha. A tua mãe também gostava muito de música. A minha mãe gostava muito de música, os meus tios, portanto os irmãos da minha mãe, os meus tios Salomés. A minha tia Chica tocava órgão na igreja, mas era stalinista. Dizia-me ela, eu sou stalinista. Uma stalinista que tocava órgão na igreja. Posso dizer agora que ela está lá no Oriente Eterno, mas ela farta-se de rir com o que eu estou a dizer. O que é facto é que toda a gente sabia que ela era uma mulher da esquerda que era a única que se opunha, que estava na clandestinidade, ligada ao Partido Comunista Português. E a minha tia também tocava órgão. A minha mãe cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, mas a minha tia também cantava. Ora bem, todos os 5 irmãos estão na música, direto ou indiretamente. Estamos na música porque ao nascermos caímos nela. Caímos na sobreloja do meu pai, onde havia um órgão, um clarinete, um saxofone, uma viola, um violino. Ele tocava violino e bandolim, e um piano velho francês que ainda tem lá na sala de entrada. Os pianos franceses armados em madeira têm a desvantagem de ficarem velhos depressa, mas a gente carregava com eles para a rua e tudo. 2 levavam-nos bem e eu fazia serenatas na rua às vezes. Tu tiveste 10 aulas de piano, porquê só 10?
Há um convento no meu largo, havia, porque ele já está desocupado, com umas senhoras freiras, e havia uma delas que ensinava piano, e o meu pai, então vais ali para a senhora aprender piano. E eu ainda tive algumas hesitações, mas ainda tive algumas lições com a senhora, mas depois pedi ao meu pai que me deixasse brincar, que preferia brincar a tocar piano, porque achava aquilo muito aborrecido. O convento era muito silencioso. Eu lembro-me que ela era muito bonita e delicadíssima comigo, mas eu nem cheguei a pedir desculpa e pedi ao meu pai que me tirasse. Olha, ouvias também muitos boleros em casa. Na outra casa, na casa do meu avô Salomé. Porque os boleros, lá está, o Fado de Coimbra em tua casa, no Redondo, em casa do avô, boleros. Porquê os boleros? Passo a explicar. Nos anos 50, a Guerra Civil tinha sido há relativamente pouco tempo e depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50 havia muita pobreza em Espanha. As nossas terras são raianas, fronteiriças. E os espanhóis, por influência de Cuba e talvez também dos Estados Unidos, Cuba já tinha aquelas big bands lindíssimas, mas sonera e bolerista. Sim. E enquanto que os americanos tinham aquelas canções todas maravilhosas que nós conhecemos dos anos 40, os cubanos cantavam em castelhano, claro, e isso veio para Madrid e para a Espanha. E havia grandes orquestras que vinham muito baratas às festas de verão de todas as vilas ali fronteiriças. Os meus tios, entretanto, tinham feito uma orquestra também. Era a Bass Orquestra. Chamava-se Bass Orquestra de Alandroal. Do Alandroal. Do Alandroal. Bass Orquestra Jazz do Alandroal. Bass queria dizer 2 nomes dos teus irmãos, não é? Era 2 que eram barradas. Depois havia o António que tocava trombone, depois havia os Salomés. 2 Salomés. Que eram os meus filhos. A Orquestra Bass. Orquestra Bass. Do Alandroal. Do Alandroal. E já se editava em Espanha, já se editavam para direitos de autor, isto dos anos 50, 60, editavam-se as partituras. Os meus tios iam buscá-las e vinha tudo em espanhol. Inclusive é o Blue Moon, Luna Azul. E o meu tio cantava o Luna Azul. E cantava boleros, todos esses boleros que eu depois vinha encontrar. E foi isso que tu guardaste tranquilamente até ao álbum Habana 99 com o septeto Septeto Habanero. Habanero. Septeto Habanero. Foi isso que tu guardaste para, digamos, acertar contas com a memória, cantando. Sabes que a nossa memória, quanto mais novos somos, mais rica ela é e mais se fixa. E eu tinha isso tudo na cabeça, porque a sala de ensaio da orquestra era mesmo por baixo do meu quarto. Eu adormecia a ouvi-los. E então, assim, na Twilight Zone, tu ainda tens mais memória. Ficaram-me esses boleros todos na cabeça. E quando cheguei à Habana para os gravar, eu falava lá para o maestro, o Pedrito, ele dizia-me, este conheces? Eu conheço esses todos. E eu conhecias todos? Conhecia-os todos os que gravei, já os conhecia. Portanto, tive uma grande facilidade em gravá-los com eles, e eles só me deram algum toque na pronunciação, mas eu cantava entre o alentejano e o aportuguesado, os boleros. Cantavas um portunhol do Alentejo. Um portunhol alentejano. Olha, o teu irmão tem uma frase muito bonita em relação à vossa união enquanto irmãos, que eu aqui tomei nota. Pelas memórias de sangue ainda quente. O que é que isso quer dizer, as vossas memórias de sangue ainda quente? Porque o sangue é muito quente ali no Alentejo, fica sempre quente. Sobretudo quando se canta, fica muito quente, que a gente bebe muito vinho. Estás-me a dar outra deixa. É que eu também li uma coisa a teu respeito, penso que é respeito da família, que é a ética da bebida. O que é isso da ética da bebida? A ética do beber, isso é uma ética de zona pobre onde tu bebes. A ética do beber tem a ver com a partilha. Numa taberna, de pouco dinheiro sempre, as tabernas têm um ambiente fantástico, mas são baratas. Tanto no Redondo como no Bairro Alto. As tabernas é um espaço barato e muito envolvente, muito confortável. Tem um conforto especial, uma taberna. Sendo barata, as coisas são muito baratas porque há pouco dinheiro.
e um petisco que vinha para uma mesa de uma taberna, por exemplo, a taberna do meu parente Pá Preto, é um pirezinho, sempre, e vem tudo muito cortadinho, e há sempre petisco. Nem que estejas uma tarde inteira, aquele bocadinho, nem que seja um ovo cozido, vai-se partindo sempre ao meio. No fim está um palito espetado no último bocadinho do ovo, quando eles saem. Portanto, a taberna tem a ver com essa pobreza e com a quantidade de vinho que se bebia com tão pouco petisco. Bebia-se pouco ou muito? Bastante. Porque o vinho é que era o... Sendo que o petisco também era importante, mas o vinho é o centro do convívio e até do cante. A doutora Clara Capucho, que é a minha médica e médica de muita gente, garganta, exatamente. E o doutor Mário Andréia, que também é uma pessoa maravilhosa, que trata das nossas e da tua garganta. Gargantas, é evidente. Queria ainda, eu vou incentivá-la a fazê-lo. Ela queria ligar as questões do canto. Ela é de Rengos, exatamente. De Monsaraz, é ali do pé de mim. E ela queria ligar a questão das tonalidades, dos baixos, dos altos muito altos, dos requintas, podem ter muito a ver com a quantidade de vinho que bebeste e se o bebeste. E ainda conheci um mestre cantador, porque normalmente os grupos de canto têm um ensaiador. O ensaiador é mais ou menos o mestre que dá as tonalidades e indica a moda que se vai cantar. Havia um em Aljustrel, a ver se ele me está a ouvir, que antes de se começar a cantar, passava por eles, olhava para ele: tu ainda podes beber, tu ainda podes, tu não podes. Sabia que eu podia beber pela cara que tinha e pelos olhos. Portanto, estás a ver a prática e a importância. A ética da bebida. A ética da bebida. Para a música. Tem a ver, para a música, e tem a ver com o parco que era o petisco. Se não houvesse ética, o panito também era cortado com ética. O mais velho dizia ao outro: corta-me lá aí ou tu que tens um pão na mão, corta-me lá aí uma fatia de pão. Portanto, havia uma ética mesmo e uma hierarquia. O meu comandante é que me pôs o nome Para Pouco, porque eu era o sobrinho do Para Pouco, que era o meu tio João Vieira. E, entretanto, tu vens para Lisboa, para Belas Artes, para tirares o curso de pintura e, como eu disse no princípio, as tertúlias, a vida boémia, a sensação de que o país te oprimia, levou-te para Paris. Sim. Onde viveste o maio de 68, por exemplo. Já no fim do maio de 68. No fim do maio de 68, porque eu cheguei em outubro. Quando a gente viu na televisão o pouco se podia ver, a preto e branco, as notícias estavam... É aqui que a gente podemos ser felizes. E era ali que tu querias ser feliz. Ali quis ser feliz e fui. E foste feliz, era isso que eu digo. Fui muito, muito. O que eu aprendi e o que eu vivi é inesquecível. Eu tenho uma vida riquíssima e cheio de sorte, e há algum gnomo que me guia, ou algum pássaro do tipo um chiu-chiu que anda atrás de mim e que me ilumina. E tive e continuo a ter uma vida muito, muito rica em tudo, em amigos, em afetos. Ali foste logo adotado pelos imigrados anteriores, o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, o Tino Flores, o Luís Cília, por aí fora. Mas aí já comecei, já eu tinha cantado com o Zeca aqui. Sim, então o Zeca ia lá gravar. No Algarve, não foi? No Algarve muito antes do 25 de Abril, estando eu na tropa. Portanto, já é um posto. E quando o Zeca depois ia lá a Paris, eu ia sempre estar com ele, mas entretanto o Fanhais também já lá estava. O Zé Mar Branco organizava ações de agitação, agite próprio. E em paróquias, os salões paroquiais, os padres franceses gostavam muito da gente e disponibilizavam os salões paroquiais, ao fundo que estavam a beber
cerveja, sagres e pastéis de bacalhau, muitas vezes nem sequer ouviam a gente, estavam mais interessados em E vocês conversar. tentavam agitar. Mas o agitar conseguia-se sempre, acabava... Porque vocês tentavam agitar e, curiosamente, muita gente também vos poderia pôr um rótulo. E aquilo que eu li de ti é que nenhum de vocês tinha uma filiação partidária. Não tínhamos. Dos que eu estou a lembrar, não tínhamos. Vagamente o Zé Mário. O Zé Mário era um homem politizado com uma grande profundidade. Mas não tinha exatamente. Aliás, se tivesse, isso ficava tudo para trás, porque o que era preciso era agitar a malta. E, portanto, Era o que fazia falta. exatamente isso. E há uma altura, portanto, em que acontece aquela coisa maravilhosa que foi, porque eu estava a transmitir em direto para a rádio, que foi exatamente o dia de março de 1974, em que tu estavas no palco com todos os outros, com o Manel Freire também, por exemplo. Muita gente, sim. Eu não consigo nomeá-los chamado todos. Primeiro Festival de Música Portuguesa. Primeiro Festival de Música Portuguesa organizado pela Casa da Imprensa. Pela Casa da Imprensa, exatamente. Muito interessante, e esse 29 de março que acontece depois do 16 de março, que é a primeira tentativa de golpe organizada pelo MFA, pelo MFA, abortou, mas inquietou. Aliás, quando no dia 16 de março de 1974, estava em Madrid com o Zeca estava a gravar, ou estávamos a gravar com os espanhóis. Nós tínhamos uma relação muito forte com todos os cantores do Estado espanhol, as várias nações. E o Zeca estava no hotel e eu passei na rua e vi no ABC de Madrid golpe de Estado em Portugal. E disse ao Zeca, já não podemos voltar. Porque eu achava que o golpe de Estado não era um golpe de esquerda, ou que fosse a população, ou que o exército se tivesse levantado à esquerda. Pela democracia, não é? Pois. Pelo menos pela democracia, ou contra o estado das coisas. No entanto, porque já tinha havido golpes, houve o golpe do Botelho Muniz, houve muitos golpes durante a Primeira República, mas esses eram completamente anarquistas e anarcossindicalistas e loucos. Pois. Mas houve golpes palacianos. Antes, suponho que o Craveiro Lopes ainda tentou relações com a oposição. São coisas que a gente ainda não sabe muito bem, e o Salazar não gostou nada dele. Por isso é que o chutou, porque os políticos do Estado Novo eram mais ou menos eternos. O Carmona foi Presidente da República até morrer. Até morrer. Entrou o Craveiro Lopes. Exatamente. Sim. E o Craveiro Lopes já estava nos retratos das escolas ao lado do Salazar, com o crucifixo no meio. Era coisa que não mudava, a gente não se habituou a ver mudar. No entanto, ele foi substituído pelo Cabeça de Tarro, o Almirante, não lembro o nome dele. Pronto, de Deus. Ora, que sensação é que tu ainda hoje tens a tua memória de um coliseu inteiro a cantar pela primeira vez em público e em coletivo o Grande La Vila Morena? Inexplicável. É preciso vivê-lo. Hay que vivirlo, como dizem lá os nossos hermanos, como a gente lhes chama. Não são nada, mas são nossos irmãos. Isto porque sempre Castela teve um olhar sobranceiro sobre o povo do Ocidente, que eram os Sobre isso eu vou-te interromper. O 1º de dezembro era sempre comemorado no Redondo com tiros. Aos tiros. Não, mas ainda é. E ainda é? Sim. E o meu vizinho, está ali o meu vizinho Luís, vai dar tiros para o ar e diz que morto aos espanhóis ainda. Vamos matar espanhóis, o que é que isso quer dizer? Não, era o que se dizia, porque era a memória que havia. E a GNR fechava os olhos a isso? Sim, atenção, que ia chamar-te exatamente atenção para isso. Ultimamente até havia guardas republicanos, nossos amigos, que nos protegiam. Venham cá à vontade, mandem aí as brasas que quiserem, porque antes, no Estado Novo, a gente fazia aquilo como grande festa apoiada. Em frente à Câmara... o 1º de dezembro. Tocava-se o 1º de dezembro, estávamos todos com armas carregadas pela boca, de pólvora preta,
E quando acabava o hino, aquilo era um tiroteio. E o dia inteiro a dar tiros e a beber vinho. Pronto. Ora bem, e estamos com 50 anos e picos já do Semear Salsa ao Reguinho, que eu tive o prazer sublime de estrear também na rádio. Já nos conhecemos há mais que o tempo do Salsa ao Reguinho. Eu disse ainda há bocadinho que estamos na presença de um clássico, sendo que são canções originais, mas na prática é um clássico já da música popular portuguesa. Sim, são canções originais que voltei a cantar com uma geração. Exatamente. Essa ligação chegada. É maravilhosa. É fantástica porque é tudo gente minha amiga. E não te vou dizer os nomes deles porque pode faltar algum e eu não tenho a memória desenvolvida, mas é gente maravilhosa. E a intenção mesmo foi deixar um legado a estes meus amigos e amigas que ao primeiro convite, à primeira aproximação, disseram logo. Digamos, essa é portanto, a versão mais recente de um disco que tem 50 anos. Um disco que tem 50 de alguma maneira, por aquilo que eu sei, em Paris já andavas a congeminar algumas Não, já estava a começar a gravá-lo e a capa ainda foi feita em Paris pelo Renato Cruz. Porque eu estava a pensar gravar... Eu tenho o original. Tens ainda um original com capa aberta. Exatamente. É um objeto muito interessante. O Sr. Ronaldo Trindade é uma pessoa a quem eu devo isso, e ao Zeca e ao Adriano que me levaram pela mão ao Sr. Ronaldo, do tipo, olhe lá aqui para este, veja lá se canta bem. E o Sr. Ronaldo Trindade chamou um empregado, ouviu-me cantar, por acaso cantei lá A Menina Estás à Janela, pela primeira vez, com uma guitarra muito mal cantada, porque era uma canção que eu cantava nas ruas de Paris. O Rama ao que Linda Rama também foi produzida por ti para uma cantora, quer tu quer eu, adorávamos e adoramos. Maravilhosa. Teresa Silva Carvalho. Teresa Silva Carvalho. Que voz, que personagem maravilhosa. E o Sr. Ronaldo Trindade é que me pediu: Vitorino, dirija lá aí o disco da Teresa Silva Carvalho. Mas isso é um prazer e uma honra. Uhum. E tens memória, portanto, do convívio com ela. E se também chegaram a cantar em público Cantámos juntos. em público juntos, cantámos muitas vezes em televisão também. Juntos. Ora bem, estamos agora já em 1975, estamos no PREC e estamos nos chamados Cantos Livres. O que eram os Cantos Livres? Era cantar como se pudessem, onde nos chamassem. Era uma espécie de bombeiros de serviço. Por exemplo, o Zeca chamavam-no ali de uma aldeia qualquer ao pé de Évora, e o Janita estavam no Redondo, mais o Manuel do Asilo, mais uns cantadores que são agora cantadores do grupo do Redondo, alguns deles. Pois, aliás, o Zeca é que foi fundador do grupo de cantadores do Redondo. Faz 50 anos também. Que faz também 50 anos. Do Redondo. A primeira vez que desfilámos no Largo foi com o Zeca a acompanhar-nos e a cantar modas muito bonitas. Mas o Zeca telefonava, não havia telemóvel, e telefonava para um telefone qualquer, sempre havia alguém que vinha dar um recado e dizia que ia cantar ali, por exemplo, a Bencatela, ou a São Miguel Macedo, ou a Landroal, e dizia: epa, vão lá ter para me acompanharem. E então o Janita e o meu irmão Carlos também, e outros, iam todos, e alguns já do grupo de cantadores, o Manel do Asilo. Tu chegaste a integrar também o grupo de cantadores do Redondo. Foi eu, então estive na inauguração. Logo na inauguração. Logo na inauguração, exatamente. O Janita também. E éramos aí uns 19 ou 20. Olha, também disseste uma coisa bonita e que nem toda a gente hoje em dia poderá ter isso como memória e outros até tentarão esquecer. É que no 25 de Abril tu testemunhaste as pessoas a abraçarem-se na rua umas às outras. Mas dizes também que nesta altura há uma enorme recessão das nossas relações e um enorme cansaço. Comenta isso. Foste tu que disseste. Disse eu que há uma recessão. Exatamente, e um enorme cansaço entre todos nós. Mas estás a falar agora, no presente. Agora, daquela altura abraçávamos. Naquela altura abraçávamos, agora temos... Exato. Não, mas isso é aquilo que se pode chamar a ordem natural das coisas. As nossas emoções, a importância que teve esse fenómeno histórico único em Portugal, sempre e unicamente com flores no cano da espingarda, sendo que na República não foi assim. Não foi assim. Mas, de qualquer maneira,
as revoluções em Portugal são sempre sui generis. Esta teve flores, por exemplo, e a da República, o Machado de Santos vestiu-se de farda de gala da Marinha e foi de elétrico ter com os revoltosos para ir fazer a revolução. E, por exemplo, estou-me a lembrar que já há uma ressaca nos anos 17, 18, 19, por exemplo, quando o Sidónio Pais é assassinado, há uma ressaca da Revolução da República, muito mais precipitada do que a nossa. A nossa tem a ver com um desencanto muito grande. Um desencanto, nós que a vivemos, temos um desencanto muito grande porque foi muito, muito intensa e pôs-nos nos píncaros. E o que está a acontecer agora é mesmo uma ressaca das coisas, uma ressaca da alma. Tu fizeste uma afirmação muito curiosa. É que durante 10 anos da tua vida trabalhaste pro bono pela Revolução e pelos portugueses. Exatamente. Foi assim mesmo? Continuo a afirmá-la, mas não fui só eu. O Zeca era o nosso almirante, era o nosso comandante. Eu ainda era grumete antes do 25 de Abril, depois fui subindo de posto, já podia tocar ao lado dele com a viola e depois ele começou a... Vá, agora és tu. E depois cantava eu. Depois quando entrou o Janita, vá Janita, acaba aí o fato de Coimbra, quando ele, ou o Vira de Coimbra. O Zeca às vezes começava a Vira de Coimbra, esquecia-se da letra, o Janita estava ao fundo e o Janita é que o acabava. Essa relação de palco é uma invenção rigorosamente portuguesa e com o comando indiscutível do Zeca. Os do Estado espanhol que assistiam a isso disseram, mas como é que é? Não há uma star, uma estrela que entre isolado. Vai tudo para o palco logo. Não havia... Agora vem o Adriano. Não. Aquilo é tudo logo no palco. Começam a cantar, havia um mestre ou não, agora cantas tu, ou havia voluntários. E muitas vezes o Zeca olhava para o público e quem é que quer vir cantar? Também vinha gente do público cantar. Isso e só pode ser rigorosamente português. Olha, também te intitulaste, mas no fundo coletivo, enquanto porta-vozes da Revolução. Porta-vozes. Se quiseres, sim, mas que a gente a cantava. E foi durante 10 anos com uma intensidade fantástica. Olha, porquê é que nasceu a Lua Extravagante, que é um nome muito bonito? Porque a Lua é extravagante. Ela às vezes aparece e depois não aparece. Depois tem muitos, e depois é só metade e depois desaparece completamente. E achei um nome muito bonito. E aliás foi uma banda que eu gostei muito de onde estive muito bem. Fizemos canções muito bonitas, mas tudo é efêmero na música. Tu também estiveste na fundação de um grupo histórico, o Rio Grande, com o Rio Grande, Veloso, maravilhoso. com o João Gil, com o Tim, Com o Jorge Palma. Tenho muitas saudades desse grupo. Fizeram 2 álbuns que eu saiba. Fizemos 2. Um de estúdio e um gravado ao vivo. E um gravado ao vivo, sim. Exato. E tenho muitas saudades. Eu acho que se a gente pudesse juntar-se outra vez, achava maravilhoso. O Rio Grande. O Rio Grande. Achava fantástico. E com um repertório extraordinário. Um repertório fantástico. Tu tens um grande amor por Lisboa, porque eu penso que é refletido no álbum Leitaria Garrett. Embora com algum sentido crítico. Mas é impossível não ter. Impossível não ter amor por Lisboa. Lisboa é uma cidade única. Tem uma luz única. E lembra-te que eu vivi ali no fim dos anos 60, 70, uma Lisboa que era ainda fantástica, sob o ponto de vista humano. O Chiado era uma agitação pegada, isto com uma história já muito antiga que vem desde o fim do século XIX e ainda havia vestígios muito fortes de tudo isso. Havia ali numa livraria estavam escritores, na Brasileira estava os futuros revoltosos
numa mesa e noutra mesa estava a PIDE, estava tudo... Estávamos todos a ouvir uns aos outros. ouvir-nos uns aos outros. Havia provocações às vezes de mesa para mesa. A Benar era muito fina, Pois. era finérrima. A leitaria Garré era uma leitaria muito popular e no fim do século XIX, na Rua Ivens, havia uma vacaria que fornecia o leite para a leitaria Garré. Nós sabemos essa história toda porque o dono contava-nos, o dono também foi sempre da família e era um homem muito tolerante com os estudantes de Belas Artes, porque a Escola de Belas Artes foi-lhes proibido aos estudantes, foi-lhes proibida a associação académica. Foi fechada pela PIDE, Pois. não tínhamos nenhum sentido, nenhuma uma vantagem social, como por exemplo ter uma cantina, ter um sítio para beber um café, e a leitaria Garré ficou disponível para isso tudo. Estamos a falar com um homem muito emotivo, certamente, porque cantaste um álbum inteiro escrito pelo António Lobo Antunes com o seguinte título: Eu que me comovo por tudo e por nada. É só o título ou és tu também? Somos os dois. Ele escreveu a letra e eu fiz a música. Exato. E o título tem a ver com isso. Escolhemos vários títulos, mas esse eu achei maravilhoso. Põe lá esse. Não sei se reparaste, o António tem sempre títulos lindíssimos das suas novelas, ou romances. Exato, não sei como é que se chama. Os seus livros têm títulos fantásticos. Mas há dois que me comovem de certa maneira, porque apareceram, porque ele ouviu o canto alentejano. Ele esteve muito ligado ao Alentejo. Ele escrevia, tinha muitas passagens de tempo em Monsaraz, e muitas vezes, para aí ele recolhia-se para escrever muito. E há duas modas que dão dois títulos a dois livros do António. Uma delas, que é fantástica, chama-se Eu Hei de Amar uma Pedra. É uma moda que aparece ali entre Montoito e a Caridade e até Reguengos. É uma moda lindíssima que ainda cantamos no grupo de cantadores do Redondo. E um outro título que é Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. É um Natal alentejano da Vila do Redondo. Lindíssimo. Nós cantamos por Natal, continuamos a cantar essa moda de Natal. E neste álbum eu passava frequentemente, até digamos se calhar numa perspectiva de autocrítica: todos os homens são maricas quando estão com gripe. Que texto, que coisa lindíssima. Eu passei isso inúmeras vezes na rádio. Não, tu fizeste uma coisa que eu tenho que te fazer aqui, sou eu que te presto agora a homenagem. A menina estás à janela, tu puseste-a à janela e ela nunca mais saiu. Mas quem a pôs à janela foste tu. Mas é verdade. E também a valsa das viúvas da pastelaria Benar. Há bocadinho estavas-te a referir a pastelaria Benar como gente muito fina, uma coisa diferente. Mas esse é um retrato. É um retrato mesmo daquela gente que ia por ali. O António é um grande observador das coisas, não só das finórias, como dos operários que vestem no domingo um fato de treino do Benfica e vão para as cervejarias beber, e um deles caiu assim, tinha bebido muita cerveja, e a mulher dele julgava que ele tinha morrido, e ele estava com a cara nos termossos. Ele fez um texto lindíssimo sobre o operário de fato de treino que caiu com a cara nos termossos de uma cervejaria. E tu ilustraste, já completamente fora do teu curso de Belas Artes e até já tendo desistido da ideia da pintura, ilustraste um livro juvenil do António Lobo Antunes. Chama-se A História do Hidroavião. Exatamente. Ele disse-me... Então, foi a tua última respiração enquanto pintor? Acho que sim. Ilustrei duas vezes. Ilustrei para ele e depois ilustrei para o Homero, para o Zé Ribeiro. Mas foi ele que me propôs. Ele disse: então, já que desenhas aí, toma lá, ilustra lá isto. Porque tu disseste também que há uma total incompatibilidade entre estas duas manifestações artísticas. Ou te dedicas à música ou à pintura. Rigoroso. Vê lá como o Manuel João Vieira anda hesitante. Anda entre a pintura e depois vai para a música e depois já não sabe bem onde está. Mas tu estiveste com o Manuel João Vieira também. O Manuel João Vieira é um dos que canta
neste novo disco, canta Exatamente. a canção do marginal do século XIX. E Agora explica-me uma coisa, porque é uma história maravilhosa. Eu não sei do que é que estás a falar, mas não concordo contigo. Não é bem assim, mas o texto é mais ou não, menos mas este. vou-te dizer. Ainda tens 2 minutos para ouvir a história? Tem, sim, senhor. Então é assim. Nesse contexto que eu falei de taberna, de humor, é uma terra que tem um humor único, quase único no Alentejo, de ter sempre um nome que não é o verdadeiro e as histórias, mas que têm a ver com, por exemplo, com os louceiros, os almocreves, que levavam a loiça em burros até ao Douro e voltavam, saíam na primavera e voltavam em outubro para a vila depois de ter vendido a loiça e o mel e a água mel. Esses homens sabiam, tinham um saber, uma vivência única, porque iam até ao Douro, não levavam pão que chegasse até ao Douro, iam comendo e bebendo, e os burros iam comendo e bebendo por o caminho, num tempo histórico diferente, onde se metia o burro numa seara para comer quando tivesse vontade e onde havia uma galinha que passava e eles desenrascavam-se. E essa gente tem uma cultura fantástica que transmitia para a vila, que trazia toda essa cultura. E esse sentido de humor fantástico que nos aguenta ali como terra... Era um tio teu que dizia isto, não é? Entrava numa reunião, não é? Vou-te dizer, era um parente meu, um parente meu que se chamava Zé Embirra e que entrou na Assembleia Geral do Redondense Futebol Clube, pediu a palavra e disse: não sei do que é que se trata, mas não concordo. Foi posto na rua, mas ele já sabia. Mas isto, de alguma maneira, quando tu fazes uma cantiga com essa intenção, é também um bocadinho para falar da idiosincrasia portuguesa, que é estar no contra. Estamos sempre. Mas não sabemos... Depois resolver, mas... Não sabemos, talvez às vezes não resolvemos. Mas isto tem a ver com os portugueses e eu acho também que tem a ver com o lado latino de toda a Europa. Os italianos também são do género... o que é que dizem os anarquistas? Tutti previsti, tutti organizzati, tutti sbagliati, por exemplo. Tudo a postos, nada em ordem. Exatamente. Portanto, é uma coisa da Europa do Sul. Mas esta é muito, muito específica. Mas o documentário feito sobre ti tem esse título, o documentário do Jorge Paixão da Costa. Tem esse título nesse documentário, porque a canção é uma canção que eu fiz, é homenagem ao meu parente, mas transcende tudo. Ali na canção eu peço felicidade, sol e estrelas e exijo a felicidade a que temos direito. A felicidade a que temos direito passa também para ti, enquanto músico, enquanto criador de música, por exemplo, para a passagem de mais música portuguesa na rádio. É verdade. Metemos-nos nisso. Vê lá, que horror não passar música, ter que pedir uma lei para passar música portuguesa na rádio. Então vão ali, saltem para Badajoz, para perguntar se os espanhóis precisam de lei. Nós não precisamos de lei para passar a nossa música. Nós temos a rádio, o cinema, a televisão tem a obrigação rigorosa de passar música portuguesa, porque ela é muito boa e agora é fantástica. Há músicos maravilhosos, os miúdos sabem todos música, há conservatórios locais fantásticos. Conservatórios populares, que são as bandas filarmónicas, por exemplo. Esses é que aguentaram a música desde o século XIX, que aguentam a música em Portugal com qualidade. As filarmónicas, as sociedades filarmónicas. Pão e instrução, diziam os anarcossindicalistas. Tu tens um profundo respeito pela língua portuguesa e dizes também que os tempos mudaram. Os tais últimos 51 anos também mudaram e tu também mudaste com isso e agora fazes música na proporção do teu conforto pessoal. Isso quer dizer alguma coisa, alguma desistência, algum abrandamento? Não quer dizer nada disso? Não quer dizer nada disso. Agora faço porque estou mais folgado e tenho mais tempo de descanso para fazer exatamente e rigorosamente o que eu quero, mas que continua sempre com aquela patine social que eu ponho sempre nas coisas e que aprendi com o Zeca. O Zeca nunca largou o sentido social das coisas. A música é como a terra. Tu disseste, tem que ser tratada por todos em conjunto.
A nossa música portuguesa tem sido esgravatada, semeada por todos em conjunto ou não? Deixa-me pensar 3 segundos sobre essa pergunta, que é uma pergunta de $1 milhão. Mas não tem sido por todos em conjunto, porque não é, em determinada altura foi mesmo muito difícil ela ser divulgada, houve dificuldades em divulgá-la por razões rigorosamente ideológicas e de índole política. Mas suponho que esse momento está ultrapassado, porque a qualidade da música portuguesa continua a impor-se com outro sentido. Os miúdos de agora não têm a revolução não está na ordem do dia, no entanto há canções maravilhosas de contestação ao estado das coisas, que é sempre diferente. A história é sempre inesperada e nunca sabemos que a história que temos agora que nós vivemos que ela ia ser esta. Mas a humanidade e o andar dos homens é ondulado. E, curiosamente, faz agora 100 anos que o Mussolini marchou sobre Roma, para aí, não foi em 29, e que o Hitler foi para o poder e que os fascistas se começaram a instalar. Em 36, 39 instala-se o Franco em Espanha, mas já em 1926 o Gomes da Costa tinha descido de espada na mão e a cavalo até Lisboa e meteu no poder um que foi primeiro-ministro das Finanças, que chamou António de Oliveira Salazar, que fez a Constituição de 33, mas em 26, que faz agora 100 anos, a Primeira República caiu. E agora estamos a repetir o ciclo, porque a Europa também está toda a virar. Suponho que as revoluções são muito... São cíclicas também. São cíclicas e são súbitas. E engolem sempre os seus filhos. Engolam sempre os seus filhos. Bem, os franceses exageraram. Não os engoliam, degolaram-nos. Inventaram a guilhotina para a morte ser mais suave. Devia ser uma coisa horrível a gente ouvir a guilhotina a chegar aqui. Mas as revoluções são muito cruéis para os seus filhos. Meu caro, isto é o preâmbulo de mais uma conversa que temos que ter um dia destes. Um grande abraço para ti e muito obrigado por ter estado connosco, particularmente neste espaço do Nós Alive. Isto vai ser maravilhoso logo. Vai ser lindo. Aqui, vai ser lindíssimo. Toda a gente aqui. Isto aqui já vai ser, já se está a sentir aqui tão cedo, já está a pulsar. Deve ser fantástico estar ali naquele palco. Pode ser que um dia me aconteça convidar-me ao pé destes anglo-saxónicos todos que vêm por aí. Um grande abraço, meu querido. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Mas quase sempre